Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Esse mês da Palavra de Deus, então seja muito bem-vindo. Faça a sua experiência com a Palavra, ame a Palavra de Deus, que é refrigério, sustento para a nossa caminhada. E seja muito bem-vindo você que é um atraído pela Palavra de Deus também, que já está caminhando aí com a gente, que está fazendo essa experiência conosco. Bem, então, hoje, para vocês, é dia da exaltação da Santa Cruz. Aqui no Chile, esse domingo é o 24º domingo do tempo comum, porque a exaltação da Santa Cruz, se eu não me engano, foi celebrada em abril. Eu sei que celebraram antes de eu chegar. Eu cheguei aqui em maio e antes de eu chegar já tinham celebrado a exaltação da Santa Cruz. Então, hoje é o 24º domingo normal e vocês aí estão celebrando a exaltação da Santa Cruz. Bem, a exaltação da Santa Cruz com caráter de festa, né? Celebra-se com alegria. E aí é meio contraditório, né? Celebrar a cruz com alegria. A cruz que é pesada, a cruz que é ruim, a cruz que é difícil. E a gente celebra com alegria. Celebra com alegria não pela cruz em si. A gente não está celebrando a alegria de um objeto. A gente não está celebrando a alegria de uma dificuldade. A gente não está celebrando a alegria de uma enfermidade. Mas a gente está celebrando os frutos que se colhem. Por exemplo, a cruz ela é como uma árvore. Se a gente parar para pensar, uma árvore, a gente não celebra a árvore pela árvore. A gente não se alegra com a árvore pela árvore. Até pode se alegrar, mas a gente vai se alegrar com a árvore porque ela dá sombra. Então, não é pela árvore, mas é pelo que ela proporciona. Eu posso me alegrar com uma árvore pelo fruto que ela dá. Por exemplo, eu fico feliz quando a mangueira está cheia de manga. Então, eu não me alegro pela árvore em si, mas pelos frutos, pela sombra que ela dá, pelo frescor que ela traz. Por exemplo, uma pessoa que mora num sítio que tem muitas árvores, então é um ambiente mais fresco. Então, eu me alegro por aquilo que eu experimento dela, por aquilo que eu posso extrair dessa experiência, não por ela em si. Então, eu não estou me alegrando por uma enfermidade, por um desemprego, por uma doença, por um problema que eu tenho na vida. Eu estou me alegrando pelos frutos que eu vou colher. E a cruz sempre traz frutos, porque não dá para chegar no céu sem cruz. Então, o grande fruto da cruz, e é por isso que a gente se alegra, é o céu. É a reconciliação com Deus e a reabertura do céu para cada um de nós. Então, nesse caminho, nesse itinerário, é por isso que celebramos a exaltação da Santa Cruz. Porque celebramos o fruto que é colhido da cruz. A vitória sobre a morte, que não temos mais morte eterna, então agora é possível o céu. A reconciliação com Deus e a reabertura do paraíso para os homens. Então é isso que nós celebramos. É isso que nós vamos celebrar, entendeu? Nesse dia e nesse tempo. Pela primeira leitura, nós vamos ver que o povo estava reclamando. O povo estava igual a gente, né? Que reclama de tudo, nada agrada, nada satisfaz. E aí, quando eles estavam reclamando, apareceram as serpentes e a situação ficou pior do que já era. Não tinha água, não tinha comida, estavam com nojo do maná e ainda vieram as serpentes. Quando a gente reclama, quando a gente não se reconcilia com a situação, quando a gente não se reconcilia com a vida, quando a gente não se reconcilia com a verdade da vida cristã, que vão existir cruzes, tudo fica mais difícil. A coisa tende a piorar. Mas quando eles se arrependeram, Moisés, pecamos contra Deus e contra ti, quando eles começam a se converter, quando a gente começa a buscar a Deus, a gente encontra a salvação. Então só há salvação reconciliado com a cruz. Só há salvação quando eu passo a assumir que aquilo que eu estou vivendo é uma realidade da minha vida. E não tem como eu tirar, mas eu preciso passar com isso, porque há frutos depois e há vida com Deus. Há coisas que podemos encontrar, experimentar e viver. Então nós temos que seguir por esse caminho. Nós vamos ver também que pela primeira leitura, como que foi a experiência da salvação para eles? Foi pela cruz. Aquele que olhasse para a cruz, para a serpente de bronze que estava colgada, presa na cruz, esses iam encontrar e experimentar a salvação. Então a salvação nós experimentamos quando olhamos para a cruz. Então não dá para a gente se separar, sabe? Se afastar da cruz. Porque é pela cruz que nós alcançamos a salvação. É pela cruz que nós chegamos ao Senhor. Quem contempla a cruz
vai experimentar justamente dessa salvação. Então também o convite do Senhor para nós é de contemplarmos a cruz. Contemplarmos a nossa cruz de cada dia, esperando colher dela fruto. Como uma pessoa que plantou uma árvore vai ficar contemplando, cuidando, esperando para que cheguem os frutos, nós também temos que contemplar a cruz para dela colher os frutos. Então é muito importante ter uma cruz em casa, ter uma cruz no trabalho, na mesa do trabalho, ter uma cruz onde você possa olhar para você contemplar e lembrar qual é o mistério da sua vida, qual é o sentido da sua vida, que é pela cruz. É pela cruz que se salva, é pela cruz que tudo acontece, é pela cruz que o mistério vai, é pela cruz que a vida anda. O Salmo vai nos convidar a não esquecer das obras do Senhor. Então nós não podemos esquecer das obras do Senhor. Claro que a gente lembra dos milagres, das curas, das experiências de amor, a gente se lembra de um retiro maravilhoso que chamou a gente à conversão, mas a maior obra de Deus foi a cruz. A maior obra de Deus foi Ele ter passado pela cruz, porque foi ela que nos trouxe a salvação. Então isso eu não posso esquecer. Quando diz não esquecer das obras do Senhor, é que eu não posso esquecer da maior obra dele, que é a cruz, porque foi na cruz que Ele alcançou para nós a salvação. Então, eu não posso querer Jesus sem cruz, porque muitas vezes hoje nós estamos querendo viver um cristianismo onde a gente quer Jesus, mas não quer a cruz. É porque a gente está esquecendo das obras do Senhor e esquecendo que a maior obra dele foi a cruz. Então não dá para ter Jesus se não tiver a cruz, porque ele passou pela cruz. E Deus, aí é a segunda leitura, quando ele passou pela cruz, Deus deu a ele o nome acima de todo nome. Colocou ele à direita de Deus, à direita do Pai no céu. Então foi pela cruz que ele chegou ao céu. Foi pela cruz que ele alcançou a honra de nos salvar. Foi pela cruz que ele abriu a porta para nós. Então a cruz ela é escada para o céu. A cruz ela é ponte que leva para a salvação. Não dá para chegar, para atravessar o abismo da morte. Não dá para atravessar a vida que temos se não for pela cruz. Porque foi pela cruz que Jesus alcançou para nós a maior das graças, que foi a salvação. Então a obra que não podemos esquecer, a principal, maior obra do Senhor é a cruz. Nós não podemos nos esquecer disso. E o Evangelho vai nos falar que é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Ou seja, a cruz é necessária para cada um de nós. Há necessidade de cruz, porque a cruz ela é necessária para a vida eterna. A cruz ela é necessária para a salvação. Ou seja, ela não é supérflua. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, que eu ia no mercado com a minha mãe, e a minha mãe falava assim pra mim, a gente vai comprar só o necessário. E às vezes eu pedia, poxa mãe, compra biscoito. Não, isso é supérfluo. Arroz e feijão é que é necessário. Então, ou seja, necessário é aquilo que não pode faltar. Supérfluo pode ter de vez em quando. A cruz, ela não é para de vez em quando, mas ela é necessária. Então ela é para todo dia, ela é para todo tempo, porque não pode faltar. Não pode faltar cruz na nossa vida. Não pode faltar o sacrifício, porque a cruz é necessária. E aí vai dizer também o Evangelho que a cruz não é condenação, mas Jesus morreu para nos livrar da condenação e nos salvar. Então você não pode olhar para a cruz como algo que é uma condenação, como algo que é um castigo de Deus. Às vezes eu vejo muita gente que fala isso. Eu estou passando por isso porque eu pequei, eu estou passando por isso por causa dessa situação. Por exemplo, eu sofri esse acidente, eu perdi alguma coisa, perdi a chave de casa porque eu estava em pecado. Cruz não é condenação. Deus não é um Deus que castiga. Então nós precisamos tomar consciência do que nós estamos experimentando, de quem é Deus na nossa vida, do que Ele fez por nós, e entender que a cruz ela é caminho e processo de salvação. E ela não é para nos condenar ou para nos castigar. Então que a gente faça o caminho da cruz, olhando para o Senhor, lembrando que essa é a maior obra que Ele fez, e a cruz, quem contempla, encontra a salvação. Quem se reconcilia com a sua própria cruz e carrega ela com alegria de cada dia, chega ao céu. Lembrando que não é alegria pelo peso, não é alegria pela cruz, mas é alegria pelos frutos que ela pode trazer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.